Irmãos, queridos, queria te convidar para nós lermos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, está no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Nós vamos ler a partir do versículo 56. Salmo 68, versículo 56. 78, né? 78. Salmo 78, versículo 56. Todos acharam? Amém? Está escrito assim, olha. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo. E não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás. E porque infielmente, e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com os seus alvos, e moveram os seus zelos com as suas imagens de esculturas. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e se enfureceu com a sua herança. O fogo consumiu os seus homens e as suas moças não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes ele elegeu a Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado dos que se achavam prenhes, para apacentar a Israel, seu povo, e a Israel a sua herança. Para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel a sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos. Amém. Graças a Deus. Deixa eu abrir uma aqui. Poucos dias atrás eu ouvi um comentário sobre finalzinho desse salmo, né? Falando sobre a forma com que Davi, nós estávamos falando sobre pastoreio. Meu irmão comentou comigo, né, da forma que Davi apacentou Israel, né, segundo a integridade do seu coração e a perícia das suas mãos, né? Então, a gente estava falando de pastoreio, conversando com o irmão, engraçado, a gente lê a Bíblia, conhece os textos, né, mas de vez em quando são tantos textos que na hora que você olha para um texto, parece que é a primeira vez que está lendo aquilo, né? E aconteceu isso, eu fiquei impressionado com isso e acabei, curiosidade, falei, vou ler o Salmo 78. E aí li o Salmo todo, né, e procurei ler algumas coisas sobre ele, e algumas ideias assim me vieram ao coração. Eu digo para os irmãos assim que eu fui muito abençoado, né? Salmo 19, ele diz que a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma, né? Então a Bíblia tem esse lado especial de que quando nós entramos em contato com ela, né, nós somos alimentados, fortalecidos. O Jesus, ele foi muito claro nisso, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, o ser humano precisa muito de ter contato, de ouvir a palavra de Deus para que ele seja alimentado, fortalecido. Eu fui abençoado com esse texto, né? Com
esse Salmo 78. Ele fala sobre, no título do texto, ele fala sobre a ira e a misericórdia de Deus. Ele não é um salmo de Davi, né? Ele é como diz aqui a linguagem, um masquil de Asaf, né? E o masquil é um salmo que a ideia dele é a instrução, é a oração, é o ensinamento. Então, esse salmo é um salmo onde ele era cantado, ele era recitado, e através das coisas que estavam sendo falado nele, o povo iria aprender sobre a história de Israel. É como se fosse uma música didática, né? Uma música que tem em si uma lição, uma instrução. E ele fala, então, da história de Israel, desde da saída do Egito. Você vai encontrar em alguns momentos, o salmista ele vai e volta, sempre falando de como Deus tirou o povo do Egito, de como Deus os guiou com a nuvem de dia, com a coluna de fogo à noite, como Deus estava sempre presente no meio do seu povo. Ele fala também das muitas vezes que Israel provocaram a Deus no deserto, causaram tristeza, né? Tentaram a Deus, tentaram o Senhor. E tem um dos versículos aqui, no versículo 41, que ele chega a dizer, né, que eles voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Eu estava lendo, eu fiquei impressionado, falei, puxa vida, né? As ações de um povo têm o poder de limitar a Deus, numa ideia, ou no sentido de que se a fé, né, ela vai abrir portas, abrir horizontes, a incredulidade também, ela vai trazer, fazer com que nós enxerguemos Deus de uma maneira limitada, em áreas da nossa vida que Ele poderia atuar, agir. Isso não vai acontecer, porque nós simplesmente não acreditamos nele, não trazemos Ele para essa área da nossa vida, né? E Deus vai tendo essa relação com Israel. Os irmãos sabem que no Salmo 78, ele está condensando uma história de muitos anos, né? Porque ele está falando desde a saída do Egito, os 40 anos do deserto, ele está falando de todo o período dos juízes, de 300 anos debaixo dos juízes, anos de cativeiro, aí mais 400 anos, até chegar à monarquia, né? Quando passa os 40 anos de Saul. E esse salmo aqui, ele já está sendo escrito no período do rei Davi, né? Ele já está fazendo citação, como nós vimos aqui no final, ao fato de que Deus levantou a Davi como rei sobre Israel. E esse salmo, ele foi descrito, ou foi escrito num período, ele tinha uma ideia de celebrar, e de trazer uma explicação, uma orientação, por que a arca estava sendo transportada e trazida para a tenda que Davi estabeleceu. Os irmãos sabem disso, que Davi, ele não constrói um templo. Quem constrói um templo é Salomão. Mas o Davi, ele edifica uma casa, um lugar para a arca do Senhor estar, tanto que, num determinado dia, do seu palácio, ele enxerga o lugar onde está a arca e ele diz: eu habito numa casa bonita, num palácio bonito, e a arca de Deus, ela está numa tenda, está ao relento. Então, daí é onde ele tem a ideia, eu tenho o desejo de, eu vou edificar um templo, e os irmãos conhecem a história, Deus o visita, coloca ele no seu lugar, diz que não pediu que ele construísse um templo e tal, mas que, no entanto, iria conceder a ele essa honraria. O seu filho, né, o seu descendente, iria então construir esse templo, tá? Então, esse salmo, ele tem todo, né? Eu gosto disso, irmãos, porque às vezes a gente lendo os textos da Bíblia de uma maneira solta, né? Lendo assim, está escrito ali, a gente não consegue às vezes entender o porquê de uma frase, o porquê de uma palavra, qual a razão de ter se escrito aquele salmo. E só de comentar um pouquinho aqui com os irmãos sobre isso, os irmãos vão ver todo um contexto, né? E isso vai dar todo sentido para algumas coisas
que o salmista vai falar aqui. Então, ele está mostrando isso, justificando isso, dizendo que essa relação difícil, conflituosa, e essa ideia divina de no primeiro momento ter deixado o tabernáculo em Silo, né, ou em Siló. Eu estava até perguntando para alguém como fala essa palavra, é Silo ou é Siló? Porque eu já ouvi gente boa falando Silo e já ouvi gente boa falando Siló. Mas o irmão que me parece que é um entendido da Bíblia, ele diz assim, não, é Siló, pastor, pode falar. Então, a arca, ela ficava, num primeiro momento, nesse lugar. Né? O Samuel, ele mesmo ministrava nessa cidade, nessa região. Era tudo muito perto de onde a arca veio depois para Sião com Davi, mas a arca, num primeiro momento, os irmãos sabem disso, ela era um símbolo da presença do Senhor nosso Deus, e ela estava nos termos de Efraim. Efraim é descendente de José, por isso que o texto vai até dizer, porque para a gente é estranho quando a Bíblia diz, né, irmãos? Deus rejeitou José. Você olha e fala, o que o José fez para Deus rejeitar ele? Mas o texto aqui, olha, além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Não é que José foi rejeitado, o patriarca, mas a Bíblia está fazendo uma referência a Efraim, que é um dos filhos de José, que acaba ficando como um herdeiro entre as tribos de Israel. E Efraim foi a tribo que teve esse privilégio de, num primeiro momento, ter o tabernáculo na sua região, mas, no entanto, Efraim, você vai encontrar na Bíblia várias referências bastante negativas sobre Efraim. Tem um texto que eu acho interessante, num dos profetas, que diz em Oséias, né, que diz que Efraim é um bolo que não foi virado, né? É um bolo que foi assado só de um lado, ou seja, é um crente, é um cristão, é uma pessoa que serve a Deus, mas ela não serve a Deus na totalidade, na integridade, não é aquela pessoa inteira presente perante o Senhor nosso Deus. Ela tem um lado que ela ama a Deus, adora o Senhor, mas tem um outro lado também que está aberto para um tanto de coisa, para um tanto de situação. E Efraim ficou como símbolo de um monte de pecado, de um monte mesmo, de uma região onde se cometia pecado, onde se sacrificava nos altos, onde se ofendia a Deus. O texto diz aqui, né, aqui falando assim, que Israel se tornou um arco enganoso, né? Imagina um arco, como ele era importante na guerra, mas ele era um arco falso, enganoso, enfim, e sempre se voltando para a idolatria, para os pecados, ao ponto que o Senhor, então, o texto vai descrever isso, está se fazendo uma referência àquele momento, quando os filhos de Eli, né, eles pegam a arca, Ofni e Finéias, e levam a arca para uma batalha contra os filisteus, e aí os filisteus, né, derrotam Israel, tomam a arca fica num período lá no meio dos filisteus. Essa referência aqui, irmãos, feriu os seus adversários por detrás, não está se referindo às costas, não, está se referindo ao fato de que os filisteus foram feridos de hemorroidas. Vocês sabem disso durante o período que a arca esteve lá, que eles tiveram se... Então, a expressão é exatamente essa, tá? Dos sofrimentos que aquele povo teve por estar retendo ali a arca da aliança no meio deles. Irmãos, eu estou falando eu estou detalhando a história que está contada na Bíblia, só que aqui ela está contada de uma maneira, um salmo de instrução, então eles não estão detalhando, ele está falando como se alguém já conhecesse o fato, já conhecesse a situação. Então, esse período, então, a arca fica um tempo longe de Israel, por isso que o texto vai dizer aqui, né? Por isso desamparou o tabernáculo em Silo, a tenda que estabeleceu dentre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Então, deu a sua glória à mão do inimigo. O que a mulher de um dos filhos de Eli disse quando ela estava dando à luz? Ela disse Icabode, que quer dizer
foi-se a glória de Israel. Então, para o israelita, ter a arca, símbolo da presença de Deus, ter a arca nos seus domínios, é estar desfrutando da glória de Deus, da presença de Deus. E aqui o texto está dizendo que o Senhor entregou aquele tabernáculo, que o Senhor deixou que o inimigo retirasse aquilo que para Israel era a sua glória, enfim, é como se Deus estivesse realmente recusando a postura de Israel, e durante aquele período, então, a arca ficou entregue a um período de sofrimento, de dor, e o texto vai dizer aqui que o Senhor, então, despertou como um que acaba de dormir, ou como um valente que se alegra com o vinho. E a ideia aqui, irmãos, é de uma pessoa, não que Deus estava dormindo, que Deus estava descansando, mas é de uma pessoa que está renovada no seu vigor, que está renovada no seu ânimo. O vinho que está dizendo aqui é a medida certa, é aquilo que é feito como uma ideia de celebração, e não como alguém que desperta bêbado e atrapalhado para perturbar a vida dos outros. Então, vejam, o Senhor despertou como valente, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, feriu os seus adversários por detrás e pô-los e colocou-os em perpétuo desprezo. E aí o texto diz, além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. E aí vai falar então, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, esse texto ele está falando, ele está procurando explicar, instruir por que a bênção veio para Judá, por que Davi está transportando a arca, por que Davi está estabelecendo aquela tenda. E aí a gente vai perceber aqui, irmãos, em todo esse texto, que por mais que os homens atuem, façam coisas, tenham posturas, a gente vai perceber o seguinte, que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E Deus, eu acho interessante, que Deus, ele não se move por modinhas, né? Eu estava vendo ali agora, a gente vai passando no bairro, não sei se Moisés repara isso, de uns anos para cá, parece que defender família virou moda no Brasil, né? E aí, você tem a igreja da família, a igreja não sei o quê, porque e família virou discurso político, e família, e obviamente que eu não tenho absolutamente nada contra a família e tudo, só que é o seguinte, Deus, ele não é igual a gente, né? Que às vezes as coisas estão seguindo uma tendência, uma direção, e aí, não, agora vamos nessa direção. Agora, e daqui a pouco você vê um tanto de gente defendendo família, que nem padrão de família tem, que nem bom marido que nem boa esposa mas está dando ibope. Então, irmãos, a justiça de Deus não se manifesta por modinhas, a justiça de Deus se manifesta por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. E Deus é misericordioso, é por isso que a justiça de Deus, ela não se manifesta no grito dos homens, na agitação dos homens, nessas frases, Deus vai fazer justiça, Deus vai pesar a mão, Deus, né? Ultimamente o que tem se dito no Brasil sobre isso, né? Porque Deus, irmãos, Deus é soberano, né? Ele trabalha ao longo da história e ele se levanta na hora que ele tem que se levantar, ele fala na hora que ele tem que falar, ele age na hora que ele tem que agir, e ninguém manda Deus fazer nada, irmãos, ninguém manda Deus fazer nada. O nosso papel, a gente percebe, é caminhar bem com as coisas que Deus revelou para a gente. Mas é interessante, muitas vezes o ser humano, ele é assim, ele caminha muito mal com as coisas que Deus revelou para ele, e depois ele fica cobrando que o céu faça justiça, que o céu faça justiça, que o Senhor esteja atuando. Eu costumo dizer, irmãos, que o nosso conceito de justiça, ele é muito equivocado, porque o nosso conceito de justiça é a justiça que é boa para mim, não é verdade? Porque, por exemplo, quando o filho de um outro irmão, de uma outra família da igreja erra, se eu não tomar cuidado, eu acho que aquele menino é
digno de morrer, que aquele menino devia ter feito isso, olha que coisa ridícula que ele fez. Só que quando é o meu menino que erra, é o meu filho que erra, aí a minha conversa já é outra. Irmãos, tenham misericórdia, ele é uma criança, ele vai aprender, ele vai crescer. Então a nossa justiça é assim, ela é seletiva. Agora a justiça de Deus é justa, aleluia. A justiça de Deus é justa, porque ela é uma justiça que se manifesta pelo que Deus é. Todas as coisas têm a perfeição no Senhor nosso Deus. Ele sabe a dose certa da misericórdia, da compaixão, do amor e da justiça. Ele sabe a hora certa de agir. É por isso que nós precisamos de servir a Deus de acordo com o que as Escrituras revelam para a gente sobre Deus. E nem sempre sobre o que as pessoas estão falando sobre Deus. Porque muitas vezes, Israel foi enganado por causa de falsos profetas. Falsos profetas, tá? Esse texto traz essa interessante instrução para a gente. Então Deus, na sua justiça, no seu modo de agir, na sua soberania, Ele escolheu então, edificou um santuário, elegeu a Davi, tirou Davi do aprisco das ovelhas e colocou Davi sobre Israel. E Davi então, ele é esse pastor abençoado. E eu quero, assim, irmãos, citar 3 coisas para os irmãos relacionado a esse texto. A primeira é que, em geral, a rejeição divina se baseia na relação que nós temos com aquilo que Deus nos entregou. É muito comum você olhar o ser humano quando ele está passando um tempo de dificuldade, e na igreja isso acontece muito, né? Quando uma pessoa muda de igreja, fracassa em alguma coisa na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, onde quer que seja, as pessoas têm uma facilidade de culpar o altar, de culpar o pastor, de culpar a liderança, de culpar a igreja. Quantas pessoas você conhece que está fora da igreja, que elas dizem assim, eu nunca mais coloco o pé numa igreja, eu nunca mais. Você vê aí uma moda recente, né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa do meio social aí, né? Cobrando a igreja na justiça, os seus dízimos, os seus recursos de volta, porque eu confiei, não aconteceu o que eu queria e tal. As pessoas, elas têm essa tendência a uma cobrança, é quase que uma desculpa, né? Para os seus fracassos, para as suas derrotas, mas nem sempre a pessoa para pensar e avaliar o seguinte: como eu me relacionei com as coisas que Deus me deu? Como eu cuidei das coisas que Deus me deu? O Jesus falando com a igreja, né, em Apocalipse, ele vai dizer para a igreja: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, a sua honraria, o seu privilégio, a sua posição. Guarda o que você tem, para que ninguém tome isso de você, para que ninguém tire isso de você. Muitas vezes as pessoas perdem, como a gente olha aqui, está mudando de lugar, está mudando de pastor, está mudando, Deus está elegendo outra pessoa. Dá uma ideia assim, irmãos, de que, não, mas será que Deus não podia dar mais uma chance? Será? Mas você olha e você percebe isso o seguinte, irmãos, que foram pessoas que receberam benefícios, tanto que eles receberam benefícios, que eles sabiam que num determinado contexto de guerra, se levasse a arca, eles seriam abençoados. Né? Vamos levar a arca para a batalha, porque nós vamos ser abençoados. Então você olha assim, muitas vezes as pessoas sabem o benefício que dá você ter a presença de Deus, você ser uma pessoa que serve a Deus, que caminha com Deus. Mas nem sempre as pessoas querem cuidar também daquilo que abençoa a vida delas, daquilo que faz com que a vida dela seja uma vida diferenciada. Quantas pessoas que querem servir a Deus, caminhar com o Senhor, mas sem ter o devido zelo com as coisas do Senhor. As pessoas às vezes desprezam a igreja, desprezam ceia, desprezam liderança, desprezam convívio com a igreja, desprezam a graça de Deus que se manifestou à vida dela, não valoriza, não coloca num alto lugar, daqui a pouco começa a achar que é uma coisa comum. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a igreja
igreja de Deus, ela tem coisas que ninguém tem. Você tem coisas que ninguém tem. Deus te fala coisas que poucas pessoas ouvem. Você sente coisas que poucas pessoas sentem. O que nós vemos, sentimos, desfrutamos, você não acha em bar, você não acha em balada, você não acha em farmácia, você não acha em mercado. Tem coisas que nós desfrutamos porque elas vêm do céu, elas vêm do alto, elas vêm de Deus, e elas precisam ser valorizadas por quem desfruta dela. Valorizadas. E esse povo aqui, eles não valorizam. Até chegar ao ponto de Deus, olha, essas frases: entregou o seu povo à espada, o fogo consumiu, e recusou o tabernáculo de José. Irmãos, tem coisas que Deus recusa, que Deus não quer mais, e você pode ter certeza de uma coisa: a questão está muito baseada na forma com que a pessoa lida com o que Deus deu para ela, na forma com que a pessoa trabalha com o que Deus deu para ela. Não olhe para a Bíblia e enxerga um Deus que gratuitamente, ele olha e diz assim: você está até fazendo direitinho, você está até cuidando direitinho, mas eu não gosto mais de você. Pelo contrário, você encontra na Bíblia pessoas que às vezes estavam fadadas ao fracasso, mas se comportaram diferente. E aí Deus diz: olha, eu ia fazer isto, eu ia agir desta maneira, mas como você atuou desse modo, eu vou agir de outro jeito, eu vou agir de outra maneira. Então eu vi isso assim como uma coisa muito forte desse texto, lendo essa semana, que em geral a rejeição divina se baseia na relação que temos com as coisas que Deus nos entregou. Então eu te digo nessa manhã, você que está aqui no Morro Doce e você que está nos assistindo de casa, tudo que Deus entregou na tua mão, cuide da melhor maneira possível. Cuide com todas as tuas forças, cuide com todo carinho. Coloque as coisas de Deus num lugar diferenciado na sua vida. Diferenciado. Eu lido muito com a área pastoral, irmãos. Lido muito com a área pastoral. E eu sempre reparo isso. Em geral, as pessoas que não conseguem desenvolver na área ministerial são pessoas que não desenvolvem uma afeição e um cuidado pela igreja do Senhor Jesus. A pessoa muitas vezes ela coloca o ministério dela à frente, a capacidade dele como pregador à frente, o desejo de sucesso pessoal como pregador à frente, e ele não entende que o que nós recebemos como dom de Deus é para servir a igreja. E se eu não estou servindo a igreja, eu sou um obreiro inútil para o Senhor nosso Deus. O obreiro bom não é o obreiro que está servindo a si mesmo. O obreiro bom é o obreiro que está servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa falta, às vezes, de discernimento com o que Deus entregou é que faz com que muitas vezes a pessoa às vezes seja rejeitada como obreiro, como um líder, como um pastor, e também muitas vezes as pessoas sejam rejeitadas na vida pessoal de relação com Deus, porque elas não conseguem entender, olha, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Os irmãos estavam cantando aqui, né? Tudo para Ele, né? Tudo para a glória dEle. E a nossa vida, irmãos, ela vai bem quando eu entendo isso, né? 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Faça tudo para a glória do Senhor. Amém, queridos? Segunda coisa que eu estive anotando desse texto aqui, é que Deus sempre vai ter uma igreja, irmãos. Deus sempre vai ter uma igreja. A remoção de alguns candeeiros não quer dizer o fim da obra do Senhor nosso Deus, tá certo? Então, eu estava olhando nesse texto, é assim, ó. Onde está a arca? Onde estão os sacerdotes? Onde as coisas estão acontecendo? É aqui em Siló. Está aqui, Deus está atuando, Deus está falando, o Samuel está ministrando. Deus está falando aquilo naquele lugar, tá ou não está? Porque não foi lá que Deus chamou o Samuel? Não foi lá que Samuel estava com Eli? E aí, na noite, Deus vem e chama: Samuel, Samuel.
E aí o Samuel, inexperiente, corre na direção de Eli. Isso acontece mais de 2 vezes. Aí na última vez, o Samuel vai e chega no Eli de novo. Aí o que o Eli diz? Samuel, se você ouvir a voz falando com você de novo, quando ele te chamar de novo, você vai responder da seguinte maneira: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Deus honrou aquele tabernáculo, Deus honrou aquele lugar, Deus falou naquele lugar. Mas chegou um momento que aquele tabernáculo não estava honrando mais a Deus, que a presença da arca ali não tinha mais significado, não tinha mais eficácia nenhuma, e o texto diz aqui que Deus entregou, que Deus permitiu que a glória fosse levada, que a arca fosse levada, que os sacerdotes morressem, que o pai dos sacerdotes caísse numa cadeira, quebrasse o pescoço. Aí no final de tudo você olha e fala: nossa, acabou a obra, já era, a arca está lá no meio dos filisteus agora. Agora, irmãos, olha, pode ser no meio dos filisteus, pode ser na casa de Obed-edom, pode ser onde for, Deus não vai ficar sem uma igreja, Deus não vai ficar sem um lugar onde o nome dele será glorificado. O fracasso, às vezes, de um lugar, de uma pessoa, de um ministério, de uma liderança, nós não podemos colocar como o fracasso da obra do Senhor nosso Deus. Nós vamos olhar e dizer: não, essa pessoa falhou na relação com Deus, essa comunidade falhou na relação com Deus, esse povo falhou na relação com Deus. Agora, Deus não. É por isso que a Bíblia não diz que Deus procura uma igreja, que Deus procura um ministério. É por isso que a Bíblia diz que Deus não procura um monte, Deus não procura uma congregação, Deus não procura um endereço. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque onde tiver um adorador, ali está a igreja, ali está a glória, ali está o tabernáculo, ali está a presença do Deus Todo-Poderoso, ali está o nome de Deus sendo glorificado na terra do mesmo modo, da mesma maneira. Então, nós muitas vezes, irmãos, nós nos posicionamos, e as pessoas se posicionam como defensores da igreja, como alguém que parece que tem um entendimento. E na verdade, irmãos, muitas vezes quando as pessoas se posicionam aí publicamente, com esse papo, estou defendendo a igreja, na verdade, para mim, uma boa parte está defendendo os seus interesses. Eu preciso falar isso aqui com os irmãos nessa comunidade pequena aqui no Morro Doce, mas eu acho vergonhoso alguns pastores, líderes nossos aí no Brasil, estarem defendendo veementemente o governo atual, mas nos bastidores estarem pedindo perdão de dívidas de milhões. De editora, de igreja, de ministério, de projetos que desenvolveram, que eram projetos pessoais, que depois deu tudo errado e agora não. É da mesma maneira que as pessoas de fora, não, agora nós queremos o perdão dessa dívida, queremos o perdão dessa dívida. Isso é defender a obra de Deus? Eu acho interessante aqui que o texto diz, né, irmãos, que foi Deus que despertou. Foi Deus que despertou. Irmãos, em geral para mim, as pessoas que costumam dizer assim, não, Deus me levantou para defender, Deus me levantou, para mim, geralmente ela está defendendo uma causa própria, porque quem Deus levanta não fala essas coisas, e quem Deus levanta, irmãos, muitas vezes Deus levanta Ele mesmo nessas horas, porque Ele é que sabe como defender a causa dele. Ele é que sabe como defender a causa dele, Ele é que é soberano. E não estou dizendo para os irmãos assim, para vocês serem rebeldes contra líder, contra isso, não. Estou dizendo para os irmãos o seguinte, saiba ler as entrelinhas. Saiba ler as entrelinhas, porque muitas vezes, o que está sendo dito é só uma falácia. Muitas vezes por trás ali tem outros interesses naquele tudo. Outros interesses naquelas ideias todas, tá? Então, Deus sempre vai ter uma igreja, irmãos. Deus sempre vai ter uma igreja. O Senhor, Ele é muito claro, falando com as igrejas lá de Apocalipse. Ele fala com um dos pastores, olha, se você não se arrepender, brevemente eu virei a ti e vou remover o teu lugar no meio. Ele está dizendo, olha, não vai ter mais igreja, não vai ter mais obra. Não, a obra vai continuar existindo. Você só não vai participar mais. Porque, irmãos, a obra de Deus, a Bíblia é muito clara. Aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom.
Então essa é a segunda coisa que eu queria comentar com os irmãos sobre esse texto. E a última, para a gente encerrar e estarmos ceando, é que quando você receber um bom líder, receba esse bom líder como quem recebeu um presente do Senhor nosso Deus. Vocês entenderam, irmãos? Quando você receber um bom líder, receba esse líder como quem recebeu um presente do Senhor nosso Deus. Eu observo muito assim, irmãos, como que as pessoas têm uma tendência, às vezes, a acreditar em gente enrolada, mentirosa, que faz muitas vezes um teatro. Acho muito interessante quando Paulo diz para o pastor Timóteo, está sofrendo, está passando uma luta, diz para ele, olha, traz à memória a fé não fingida que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, e que eu sei que habita também em você. E eu acho sempre interessante essa palavra, irmãos. A fé não fingida. Porque tem coisas dentro da igreja que elas podem ser fingidas. Elas podem ser aparentes. Quantas coisas que a gente vê nos dias da gente que você percebe que são coisas fingidas. Coisas aparentes, são coisas feitas em função de um objetivo, de um alvo que se tem. E aí você percebe, acho muito interessante isso. E muitas vezes, bons líderes, pessoas que às vezes conduzem as coisas, como diz o texto aqui, com um coração sincero, com um coração íntegro, conduz as coisas com mãos habilidosas, não com mãos interesseiras, não com mãos que estão buscando proveito próprio, mas com mãos que estão procurando resolver as coisas, visando a comunidade, visando... Quantas pessoas assim muitas vezes são desprezadas, às vezes por não ter um suposto carisma, não ter uma suposta fama, são tratadas como pessoas fracassadas e não sei o que e tal. Eu queria dizer para os irmãos essa manhã, receba sempre um bom líder como um presente de Deus. A Bíblia Sagrada está escrito lá em Efésios 4:11, que Deus deu à igreja, que Deus entregou para a igreja, apóstolo, mestre, profeta, pastor, evangelista. Então, todo obreiro bom que ele aparece na igreja, que Deus trabalha a vida dele na igreja, nós devemos recebê-lo como um presente dado pelo Senhor à igreja do Senhor Jesus Cristo. Receber como um presente, porque eu estou dizendo isso porque, dentro do processo de Deus de restaurar Israel, os irmãos sabem, Israel está vindo de um período de governo do Saul, um período terrível, um período angustiante, e também está vindo da influência de Eli, de Ofni, de Finéias. Samuel batalhou, Samuel lutou, Samuel tentou com que as coisas caminhassem do jeito certo, mas ele também passa. Depois os filhos de Samuel não têm a mesma integridade que Samuel tem. Israel está à deriva. Israel está na terra prometida, mas está sem governo unificado, está uma nação toda bagunçada, e aí Deus olha para aquela nação, e aquilo, irmãos, às vezes nós achamos que nós sabemos o que nós precisamos, né? Não, a gente precisa de um demolidor, a gente precisa de alguém que vai quebrar tudo, a gente precisa, e Deus olha para Israel e diz, não, Israel precisa de um pastor. E é engraçado porque Deus, ele não chama Davi, a gente exalta muito Davi, porque ele foi corajoso e derrubou o gigante. A gente exalta muito Davi, porque ele era hábil na guerra. Mas a Bíblia é muito clara em enfatizar para a gente aqui, que Deus não chamou Davi por causa das habilidades de guerra. Deus chamou Davi porque ele era um pastor. Porque ele era alguém, porque Israel não estava precisando tanto de guerra, de briga, de confusão. Israel estava precisando de ser
apacentado. Estava precisando de alguém que demonstrasse um verdadeiro cuidado pela vida deles. É por isso que eu estou dizendo para os irmãos, quando você receber um líder das mãos do Senhor, glorifique o nome do Senhor nosso Deus, agradeça a Deus. Quando você recebe um líder que chega na igreja e depois diz para os irmãos, olha, eu visitei fulano, tal pessoa está assim, tal pessoa está assim, glorifique a Deus, porque tem alguém no seu meio que está querendo cuidar de vidas, que está querendo cuidar de pessoas, porque é muito comum nos nossos dias, líderes que cuidam de si mesmo, líderes que cuidam da sua finança, líderes que cuidam do seu sucesso, mas o Senhor, Ele sempre está precisando de pessoas que cuidem das ovelhas que estão perdidas. Então, se você tem um líder que está interessado em cuidar, que está interessado em ajudar, que está interessado em resolver as dificuldades da igreja com um coração íntegro e com uma mão hábil, louve a Deus por isso, louve a Deus por isso. E pode ter certeza de uma coisa, seja aqui no Morro Doce, em qualquer lugar, vocês vão sofrer o dia que tiver um líder que eu não estou nem aí. Vão sofrer. O dia que tiver um líder, acontece um problema, uma dificuldade na igreja. Ah, gente, deixa para lá. Isso aí se resolve. Ah, gente, deixa para lá. Daqui a pouquinho, sabe o que vai acontecer com esse líder? E sabe o que vai acontecer com essa comunidade? A mesma coisa que aconteceu com o tabernáculo de Siló. Não quero mais. Vocês podem ficar aí, tem arca, tem fama de tabernáculo, tem louvor, tem adoração, isso, só não tem a minha presença. É engraçado, eu estava lendo esse salmo e pensando nisso, né? O rei Davi, a angústia dele quando ele erra na sua vida pessoal. E aí, ele vai orar, aí você percebe, né? Como que a pessoa tem um conceito diferente. Porque enquanto Saul, enquanto Eli e outros valorizavam a sua vontade, a sua família, não, o Davi, o que ele dizia? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, para que eu não seja lançado fora da tua presença. Davi, ele era um camarada que valorizava, mais do que a arca, ele valorizava a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Senhor. Então, queridos, eu queria deixar esses 3 pensamentos para os irmãos. Salmo que, assim, abençoou muito a minha vida nessa semana. E eu quis compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã isso. Tá? A primeira coisa é que, na maioria das vezes, as pessoas são rejeitadas pela maneira com que elas se relacionam com o que Deus entregou na mão delas. A segunda coisa é que Deus nunca vai ficar sem uma igreja. Nunca vai ficar sem igreja. Então, se esforce, porque se você guardar aquilo que Deus te deu, você sempre vai ser igreja do Senhor nessa terra. Sempre vai ser igreja do Senhor nessa terra. E por último, isso que eu compartilhei com os irmãos, valorize muito, muito as coisas boas que Deus te dá. Um bom líder é um presente do Deus Todo-Poderoso. Uma pessoa que cuida das coisas com integridade e com mão hábil é um presente do Deus Todo-Poderoso. Às vezes, a gente fica encantado por determinadas habilidades, por determinadas capacitações, por algumas coisas que nós olhamos, que coisa maravilhosa, isso, aquilo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Valorize as pessoas que Deus tem te entregado e que tem cuidado de você com integridade de coração e que tem procurado ter uma mão cada vez mais habilitada para conduzir as coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração, vamos agradecer o Senhor nessa manhã. Queria te convidar para se colocar de pé. E sei disso, né, irmãos, que vocês sabem também. Essa máscara é só um instrumento na frente da nossa boca, mas que nós precisamos continuar orando e falando com o Senhor nosso Deus. Então vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te damos graças nessa manhã pela oportunidade tão especial que o Senhor nos dá
de nós estarmos aqui para adorar, para glorificar, para exaltar o santo nome do Senhor. Estivemos agora diante da Tua palavra, Senhor, que nos traz lições especiais, abençoadoras, Pai Santo. E nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, te agradecer pela Tua palavra e te pedir, Pai, em nome de Jesus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas murmurações e reclamações, Senhor, pelos muitos momentos que nós não conseguimos valorizar as coisas que o Senhor nos tem dado, pelos momentos, ó Deus amado, que nós muitas vezes nos queixamos, que nós muitas vezes reclamamos, seja da nossa vida, ou de alguma liderança, de algum irmão, de alguma pessoa que o Senhor tem levantado, ó Pai amado, para ser as pessoas que estão na condução, na instrução da igreja, do Teu povo, Pai. Senhor, nós queremos continuar sendo Tua igreja, nós queremos continuar sendo Teu povo, nós queremos continuar, ó Deus amado, debaixo da Tua mão poderosa. Aleluia, oh Espírito Santo maravilhoso, nesta manhã, aleluia, aquece o nosso coração, aviva o nosso íntimo. Se alguém entrou aqui, meu Deus, desanimado, olhando para as Tuas coisas de maneira comum, olhando para as Tuas coisas de maneira corriqueira, olhando para as Tuas coisas, meu Deus, como se estivesse cuidando de qualquer coisa, que o Senhor possa avivar esta pessoa, despertar esta pessoa, que ela possa enxergar, ó Deus amado, a preciosidade da posição que o Senhor tem dado, a preciosidade do ministério que o Senhor tem dado, a preciosidade do dom, do talento, da presença do Espírito Santo do Senhor sobre esta vida. Pai, em nome de Jesus, aviva-nos, desperta-nos, ó Deus amado, e não deixa, Senhor, que nada venha nos roubar, nos tirar o privilégio da adoração, do culto, do servir ao Senhor, do se apresentar perante Ti com o coração aquecido, animado, ó Deus, reconhecendo que não há lugar melhor para estar do que na Tua presença, Pai, do que diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pai, nessa manhã nós vamos ceiar, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a valorizar esse momento, a entender a singularidade dele, o quanto ele é especial, e o tanto de significado, Senhor, que ele tem para a nossa vida e para a nossa história. Essa não é, Senhor, mais uma ceia, essa é a ceia do Senhor. Aleluia, esse é o momento onde nós celebramos a nossa intimidade, a nossa comunhão, nós celebramos Cristo em nós, esperança da glória. Oh, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Te adoramos, te glorificamos, Jesus, te exaltamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Estamos abençoados nessa manhã, irmãos. Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés me deu o privilégio aqui, irmãos, da condução do culto até o final, mas eu queria devolver para ele esse momento de celebrar a ceia junto com os irmãos, tá? Eu vou estar ali junto com os irmãos, mas tem às vezes os hábitos da igreja local que nem sempre a gente domina bem. Eu quero te pedir, tá, Moisés, para você estar celebrando a ceia nessa manhã. Obrigado, irmãos, pelo carinho, pela atenção dos irmãos, e eu espero ter podido contribuir com alguma coisa na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos receber o pastor Moisés.